Estamos aqui para mais um vídeo onde eu vou mostrar o estúdio que não só eu montei, mas com o Caio do Espaço Nerd, que é meu sócio. E aí, Caio? Salve, pessoal. E aí, prazer estar aqui no canal, na primeira vez aqui nesse canal. Galera, no vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês uma das empresas que eu fundei. No ano passado, tem um ano já de empresa e ó, a gente tá sendo bem sucedido porque a maioria das empresas falha depois do primeiro ano. Caraca. Então, e a nossa não faliu, ela tá crescendo. Cada dia que passa tá melhorando as coisas aqui. Vocês vão ver, cara. Vocês vão ver aí a jornada. Então, a gente quer mostrar isso aqui hoje pra vocês porque foi uma empresa que a gente investiu muito carinho, muito tempo e muito dinheiro também. Foi 100 mil reais investido no estúdio. Por quê? Nós, alguns anos atrás, criamos nosso podcast, que é o The Nerds, né? Eu não faço mais parte, eu saí, inclusive a galera tava falando que era treta que eu tinha saído. Mas não é, eu saí porque eu queria fazer esse canal, entendeu? E também porque eu tava muito cansado. E tem o estúdio, que a gente precisa focar também no estúdio cada vez mais. E tem outros projetos também, outras empresas, outras coisas. Então, é difícil fazer um podcast, né? Manter um podcast. Sim. Inclusive o cara tá com outro projeto lá, que ele ensina a galera a ganhar dinheiro na internet também. Verdade. A gente vai falar um pouco nesse vídeo como que a gente faz pra ganhar dinheiro com o estúdio, como que a gente capta clientes, porque criar podcast hoje em dia na internet, criar projetos é algo muito lucrativo. Só que você pode lucrar sem ter um podcast também, que é o que a gente faz aqui. Uhum. É uma renda praticamente passiva, né? Porque as outras pessoas vêm, produzem os podcasts delas, ganham o dinheiro delas também, e a gente ganha sem precisar estar aparecendo, tá falando igual a gente faz nos nossos canais. E o Luiz até falou que eu tô com um projeto que eu ensino as pessoas, né? É um curso, um treinamento a ganhar dinheiro com o YouTube, com a internet. E você não precisa ter só um podcast pra vir aqui no estúdio. Então, hoje tá muito na moda isso, de vender produtos, vender cursos, treinamentos, né? Até treinamentos pra empresas. Então, você realmente não precisa, cara. Você tá criando as coisas pra você ganhar dinheiro com a internet. Como hoje. É que é o nome do seu projeto? É o Mestres do Algoritmo. Você vai fazer a campanha com a cartolinha também, igual o Nando Moura? O dele é o Mestres do Capitalismo. Então, você tem que fazer com a cartolinha lá em Nova York, pô. Tem que fazer, tá ligado? Bem mais, né? Enfim. Então, galera, sem mais enrolação, sem mais demora, a gente vai mostrar um pouco pra vocês agora a estrutura do estúdio. Vamos dar uma voltinha por aqui, ó. Aqui é onde fica o café que os clientes podem ter, porque nós temos uma cafeteira também, que não está aqui, mas ela existe. Por que ela não tá aqui, João? O João que tá gravando também. Não sei porque ela não tá aí. Eu sei por quê, sim. Ele sabe. Muito bom, mano. Eu entendi também, João. Muito bom. Aqui nós temos uma penteadeira, onde você pode se arrumar pro podcast, tem um espelho. Olha só, a gente pensou em tudo. Aqui não é só, nerdice, não só câmera. A gente pensa no conforto dos clientes, na beleza que eles vão ter. E as clientes mulheres, né, elas adoram, cara. Isso, a gente percebeu, a gente colocou, elas já chegaram, elas se maquiam, gostam de se arrumar, né? Tipo um mini camarim, né? Sim, então, a gente pensou nisso também. Vamos mostrar um pouco aqui do cockpit da mesa, onde o João, que é o operador de câmera, está gravando a gente. Ele não vai aparecer agora, ele fica aqui, ó. Nós temos esse switcher de câmeras aqui, ó, que é um dos melhores que tem no mercado. A gente comprou também pensando em ter bastante câmeras, né? Porque existem alguns que são mais baratos, só que o custo-benefício desse é muito bom. A gente pode colocar até 8 câmeras, ele transmite em 1080, em 4K, então é para ter a qualidade máxima do estúdio. Ó, temos 3 monitores, nesse monitor aqui aparecem as câmeras que estão gravando, aqui vai dar um 7, porque a gente tá usando uma das câmeras, né? Aqui é o monitor principal, onde o operador de gravação vê o que está acontecendo, troca as câmeras, controla a live, e ali é um monitor reserva. E além disso, nós temos o nosso PC, que é muito poderoso, uma placa de vídeo RTX para ter a máxima qualidade também, e uma mesa de som para trazer os microfones para dentro do OBS, que é onde a gente faz a captação e a transmissão, né? E essa mesa de som ela é específica também porque nós temos microfones muito bons. E para poder puxar a qualidade máxima do microfone, não é qualquer mesa de som que traz, entendeu? Então a gente investiu uma grana, 100 mil reais, justamente para poder trazer os melhores equipamentos, para ser um diferencial. Porque hoje em dia aqui em São Paulo tem muitos estúdios de gravação de vídeo, gravação de podcast e tudo mais. E a gente pesquisou muito com os concorrentes, que é uma coisa importante também, né, cara? Parece que você saiu do vídeo por quê, pô? Né? Ele foi embora, nunca mais apareceu. Vai ficar mais central em você, pô. Não, mas você é convidado, você tem que aparecer também. Mas enfim, a gente fez uma pesquisa de mercado com os concorrentes para entender qual é a demanda que eles têm, quanto eles cobram, quais são os diferenciais deles. Eu não sei se foi meio sacana da nossa parte, mas eu aprendi na faculdade isso, né? Que quando você vai abrir uma empresa, você tem que visitar as empresas que são potenciais concorrentes como se você fosse cliente, fingindo ser cliente, para entender quais são as forças que eles têm, quais são as fraquezas, qual oportunidade tem no mercado ali,
e com base nisso você montar a sua estratégia, né? Pior que a gente nem fingiu, né? Porque a nossa ideia é realmente essa, e nesse ramo empresarial tem isso. Só que a gente, antes de montar esse podcast aqui, o estúdio, a gente queria um estúdio pra fazer o nosso. Pra fazer o The Nerds, The Nerds. Então, aí a gente foi pesquisar, viu que os estúdios não tinham a qualidade que a gente queria pra fazer o nosso projeto, e a gente viu isso como uma oportunidade de mercado, porque a maioria dos estúdios usavam equipamentos medianos e eram muito caros. Então, a gente poderia abrir um estúdio com a qualidade superior e vender isso para os clientes. Falar, aqui no nosso estúdio você vai ter a mesma qualidade que o Flow, que o Podpah, que os maiores podcasts do Brasil têm, que é algo que estava carente aqui, apesar de terem muitos cenários. E por que estava carente? Porque os equipamentos são caros. Realmente é uma grana você investir e montar um estúdio de alta qualidade, usar câmeras de 4K, usar os microfones Shure SM7B, é R$4.000 cada um desses microfones, entendeu? Então... Não, essas câmeras, mais de 10 mil, cara. Essa câmera é 15 mil, essa câmera é caríssima. Então, ainda vai com a lente ali, filho, é caro, cara, não é fácil não. E é difícil você ter confiança pra investir num cenário digital, assim, que é a internet, criação de conteúdo. Só que como eu e o Luiz, a gente nasceu praticamente nisso, criando conteúdo, a gente aprendeu muito com isso, a gente teve um pouquinho mais de coragem do que essa galera que tem normalmente, né, que tá querendo iniciar esses projetos, porque a gente confia, a gente venceu nisso já, né? A gente ganhou grana já com a internet, então foi fácil tomar essa coragem, né? Esse é um ponto importante, cara, porque eu acho que o principal, pelo menos no meu ponto de vista, acho que foi o seu também quando a gente montou, a gente já tinha um The Nerds, que era um projeto que dava grana, né? Sim. E se a gente fosse alugar outros estúdios, a gente ia pagar, sei lá, R$10.000 por mês. O mínimo que a gente tinha feito a cotação nos estúdios, pelas hora que a gente estava utilizando, a gente utilizava ao vivo, né? Então tem podcast que cobra ao vivo e gravado, tem preço diferente, ia dar no mínimo R$10.000, cara. Então, ia ser mais ou menos 8 episódios no mês que a gente ia fazer. E aí, pô, em 10 meses de podcast, a gente já pagava o que a gente investiu no estúdio. Então, se a gente fosse investir só pra fazer o nosso podcast, meio que iria valer a pena, porque se a gente parasse, poderia vender os equipamentos depois. Só que a gente viu a alta demanda que tava tendo no mercado para aluguéis de estúdios, porque todos os estúdios que a gente visitou, apesar de estarem muito caros e terem equipamentos inferiores ao que a gente queria, eles estavam com a agenda lotada. Era muita grana, a gente calculou ali e viu que dava um potencial de faturamento grande. E aí vem muito isso também da mente empreendedora, né? De você saber enxergar oportunidades no mercado, né? Você ter essa visão. E uma coisa que eu falo muito pra galera também aqui no canal é adaptar as oportunidades ao seu próprio contexto. Sim. Porque às vezes a pessoa, tá num contexto que ela tá endividada, tá gastando muito, ela tá ganhando pouco e ela quer ficar milionária do nada. Só que não é assim, você tem que olhar o seu contexto de vida, os gastos que você tem e montar a sua estratégia baseada em você. Sim. Parar de gastar com porcaria, aí começar a guardar um pouquinho, entendeu? Isso é o básico, gente. Isso é o básico, de você ter a sua reserva de emergência, né? Não gastar mais do que você ganha, isso é o básico mesmo. E aí, por exemplo, quando eu e o Caio a gente começou o canal, a gente não tinha dinheiro nenhum nos nossos canais, né? Eu achei engraçado que no dia que eu conheci o Caio, que a gente foi lá no hotel, eu vi que ele trouxe lá do Espírito Santo 2 softbox de papelão. Ele fez era softbox de papelão, não tinha R$100 pra comprar o softbox. E isso me tocou muito, porque as softbox de papelão que ele fez eram exatamente iguais às que eu fiz. Tá ligado? Eu acho que ele viu o mesmo tutorial que eu vi. E isso eu falei, caraca, ele é pobre igual eu. Você vê como é legal isso? Porque quando a gente tava num contexto, a gente tomou ações diferentes, que era, não tenho nada, não tenho nenhum dinheiro. A gente fez alguma coisa, a gente começou nossos projetos. Eu poderia arrumar desculpa e falar, eu só vou começar o meu canal, os projetos, quando eu tiver dinheiro pra comprar um softbox. Não, mas eu não quis esperar, né? Tem uma frase que a gente fala na criação de conteúdo que é melhor feito do que bem feito. Isso aí. Perfeito. Então, cara, o negócio é fazer mesmo, e a gente fez isso. E a gente fez, ganhou dinheiro. Quando começou o The Nerds, era um contexto diferente também, que a gente já tinha nossos projetos, mas não tinha tanta grana. E aí a gente fez o The Nerds por alguns anos, ganhamos um dinheiro a mais com o The Nerds e com nossos projetos, com outras coisas. Coloca aqui a imagem do The Nerds, a gente lá no sofá, com aqueles microfonezinhos sem qualidade. Mas ali a gente já investiu 5 mil pra começar, tá? Foi. Ali já foi bem melhor do que antes, tá ligado? Verdade. E aí, foi crescendo. E aí, de acordo com que a nossa vida foi mudando e o contexto das coisas foram mudando, as ações que a gente tomou pra poder alavancar mais foram diferentes. E aí a gente enxergou essa oportunidade do estúdio. Mas é algo que há um tempo atrás a gente não conseguiria fazer. Foi um processo, né? E é legal que a gente é muito novo ainda, né? Então a gente tá aprendendo muito. E o pessoal fala, network é muito importante. Acabou que pra gente foi, né? Porque, você me ensina muitas coisas, eu te passo muitas coisas também, os meninos vão ensinando coisas pra gente, e assim a gente vai evoluindo, coisa que a gente demoraria às vezes 30, 40 anos pra evoluir, a gente consegue acelerar esse processo. A gente vai vivendo coisas, né? É muito importante. E aí, vamos mostrar um pouquinho do que é o estúdio agora, pra vocês entenderem também. A gente mostrou um pouco do cockpit lá, né? Isso. Aí aqui, uma das câmeras o João tá usando.
Mas nós temos mais essa daqui, que pega o ângulo de um lado, né? Uma Sony 7.3i, né? Sony 7.3i full frame, lente também 28-70mm para poder ter uma versatilidade de ângulo, né? Então, cara, a gente teve que se preocupar com tudo. Um processo de você montar uma empresa, primeiro você vai listar todos os equipamentos que vai precisar, todos os itens, na real, que nem a tinta da parede estava na lista, essa cortina, esse varão, o carpete que tá no chão. Tudo isso a gente teve que anotar, fazer um orçamento de quanto custa, né? Inclusive no nosso orçamento inicial, ia custar acho que 180 mil reais para montar o estúdio que a gente queria, né? Então a gente teve muito contato, a gente já foi em outros podcasts, né? E a gente pegava o contato dos produtores dos podcasts, né? Do Vilela, lá do pessoal também. E aí a gente sabia, cara, qual é o microfone que eles usam, quanto que eles pagaram em média. Pô, é verdade, cara. Eu perguntei muita coisa pro Lene lá do Vilela antes de começar. E o Lene é gente boa pra caramba. Verdade. É verdade. Coisa de tipo, pô, como que a gente coloca um tripé no teto? E aí lá no Vilela tinha tripé do teto. Pô, isso é legal, cara. Bom de você ser curioso, né? Porque eu lembro a primeira vez que a gente foi lá no Vilela, eu fiquei acho que 1 hora antes conversando com o Lene, perguntando as coisas, a gente nem tinha ideia de montar o estúdio ainda. Tem pessoas que não sabem quem é o Lene, mas é o cara da produção ali, né? Ele que controla a câmera também, ele que marca os convidados pro Vilela, então ele manja de muita coisa. Teve o Marcel também lá do Peter, né? Que a gente... Toda oportunidade que a gente tinha, eu perguntava pro Marcel, pô, Marcel, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Esse equipamento serve pra quê? E tudo mais. Então a gente sempre foi muito curioso, sempre buscou muito aprender, porque se a gente ficasse só vendo as coisas, não ia ter conhecimento pra fazer depois, né? Verdade. E isso é muito importante também. Ali, ó, mostra pra vocês o cenário, onde a gente, de acordo com o podcast, a gente muda, né? Porque a gente tem vários podcasts sendo produzidos aqui. Deixa eu passar na frente da câmera, João. Itens de cenários aqui, né? Então é um podcast de cultura pop, aí a gente deixa esses personagens. Aí tem um podcast que grava aqui que eles são mais adultos, eles falam de assuntos mais financeiros e tudo mais. Aí eles tiram esses itens e colocam outras coisas. Aí tem, por exemplo, o Sem Pretensão, que é o podcast do Kumode, que dubla o Sasuke, com o Fábio Azevedo, que dubla o Doutor Estranho. Eles gravam aqui no nosso estúdio também. E aí eles deixam sem nada, eles usam só as cortinas. E aí uma coisa que a gente pensou também foi na versatilidade para os clientes que forem gravar aqui, né? Porque cada podcast tem uma cor diferente, um estilo diferente também. E aí a gente viu que a melhor opção para mudar o cenário eram essas ribaltas de LED, que a gente controla lá na mesa e dá pra elas mudarem de cor. Muda lá de cor, Caio, pra galera ver. Ó, tá vendo? Se for um podcast que é roxo, ela fica roxa. Se for verde, dá pra deixar verde também. Vermelho e por aí vai. Tem a televisão, que a gente viu nos podcasts também, que é importante pra colocar a marca, né? E aí teve uma coisa que a gente errou no início, que foi o ar-condicionado, né? O ar-condicionado foi complicado, porque a gente colocou um ar-condicionado que era mais fraco do que precisava, né? A gente não contou que as câmeras esquentavam. E aí, depois, com o dinheiro que o próprio estúdio rendeu, a gente fez uma reforma aqui. O capital inicial que a gente investiu foi 100 mil, né? Porque a gente tava falando pra galera que a gente fez a lista de equipamentos e deu 160 mil reais, eu lembro. Eu sei um pouco desse processo, porque como eu fiz faculdade de marketing, eu fiz na teoria esse processo de você abrir uma empresa, né? E aí, a gente listou todos os equipamentos, todos os itens, tudo, cada cabo, cada fio, cada coisa a gente listou. E a gente fez cotação de tudo em vários locais diferentes, né? Então a gente viu, cara, isso na gringa, no Paraguai, no Brasil, na Santa Ifigênia. Não, mas no Paraguai pode, porque eu tenho o negócio do imposto. Né? A gente olhou tudo, cara. A gente olhou o preço de tudo que era lugar pra gente poder ver os melhores preços, como que a gente ia fazer pra comprar, pra investir. E aí, fez com que a gente economizasse. Como você falou, de 160 mil pra 100 mil. Os mesmos equipamentos com a mesma qualidade. Não, cara, teve várias etapas que a gente cortou também. Porque quando você vai abrir uma empresa, isso a galera não sabe. Eu acho que é por isso até que muitas empresas aqui no Brasil acabam quebrando no primeiro ano. Você vai ter o capital inicial, que é o que você vai investir pra abrir sua empresa, certo? Aí depois que você abre a sua empresa, vamos supor que foi 100 mil reais, foi o que a gente gastou aqui. Você precisa ter um caixa para essa empresa se segurar para pagar as despesas de custos fixos. Imagina que você não tem clientes nos primeiros meses. Quem é que vai pagar o aluguel da sua sala? Quem é que vai pagar os seus funcionários, né? As despesas realmente... Ou se você vender produtos para pagar o estoque, né? A empresa ela tem custos fixos, que são os custos que você tem todo mês, conta de água, conta de luz, como o Caio falou, funcionário, aluguel, enfim. E tem custos variáveis, que são coisas que podem surgir ao longo do tempo. Um equipamento pode quebrar, alguma coisa, um gasto inesperado, né? Pô, isso foi importante. Uma coisa que a gente não sabia muito no início, as coisas que poderiam quebrar ou não. Então a gente não comprou equipamentos reserva no início. Então a gente tava com a cara e a coragem que ia dar certo, cara. Porque a gente não tinha muita grana. É o que o Luiz falou, a gente conseguiu juntar essa grana ali. E então, tipo, poderia quebrar uma mesa de som. O que a gente ia fazer? Não tinha equipamento reserva. Hoje em
em dia, a gente conseguiu fazer com que o projeto alcançasse o sucesso dele e a gente tem equipamentos, né, reservas hoje. Sim. Então, aí o nosso plano foi isso. A gente tinha que saber, por exemplo, qual vai ser o custo fixo mensal. Vamos supor que fosse, sei lá, R$4.000. A gente vai gastar R$4.000. Então, para a empresa abrir, você ainda, além do que você gasta para montar ela, deixar ela funcional, você precisa ter um caixa para bancar os custos fixos e custos variáveis por um tempo até a empresa começar a faturar. Porque ela vai começar a faturar alguns meses depois dela ser aberta. Isso é uma coisa que a galera não sabe. Por isso que as empresas quebram. Porque o cara abre sem nada, não tem caixa. E aí, ele não consegue manter até ela faturar. Ele acha que já vai abrir e vai começar a faturar, né? A gente sentou aqui para melhorar um pouco o áudio, né? Aí vocês vão ter ideia até de como é a qualidade que a gente entrega aqui no estúdio. Enfim, falando um pouco do processo, né, cara? A pessoa precisa estimar quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis e montar um caixa para segurar a empresa até ela atingir um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando ela começa a faturar por mês a mesma coisa que ela gasta. Por exemplo, se ela gasta 4 mil por mês, se ela faturar 4 mil, você não está precisando mais tirar do caixa, ela já está no 0 a 0. Esse é o primeiro objetivo que qualquer empreendedor tem que ter na hora de abrir a empresa. Que nem a gente foi abrir nossos canais, que a gente começou como uma empresa, né? Ele podia faturar 0, mas a gente gastava 0 também. Sim. Então ele já começa no ponto de equilíbrio, né? Agora, se o cara abre uma empresa, sei lá, que gasta 10 mil por mês, e ele está faturando 0, o objetivo dele não é nem começar a lucrar para receber o que ele investiu de volta. É só parar de ter prejuízo. Sim. Porque ele vai ter prejuízo, não tem como. Só que a gente, já sabendo disso, né? Nós montamos uma estratégia para o estúdio no qual a gente já ia começar no ponto de equilíbrio, né? Sim. Porque como a gente é criador de conteúdo, então, tipo, eu e o Luiz, vira e mexe, a gente precisa de um estúdio pra gente gravar as nossas coisas, pros nossos canais, pros nossos projetos. Então, mesmo que a gente não tivesse clientes aqui, só o fato de eu não ter mais que pagar outros estúdios, outros locais, pra eu gravar as coisas que eu preciso, ele já ficaria no ponto de equilíbrio, porque a gente gasta muita grana alugando estúdios também, então, né? Esse negócio que o cara falou é interessante. Por quê? Apesar da gente ter montado o estúdio, ele é uma empresa à parte do The Nerds. Sim. Então, o The Nerds paga aluguel pro nosso estúdio. Verdade. A grande vantagem não é que o The Nerds não ia deixar de pagar aluguel. Ele ia pagar, só que ele ia pagar pra nossa própria empresa. Então a gente ia usar uma empresa pra atender a outra. E é algo que acontece muito, sabia? Sim, Tipo assim, os atores de Hollywood, os mais famosos, ele tem produtoras e as produtoras deles produzem filmes. Que nem a Scarlett Johansson agora vai ser produtora do Thunderbolts. Verdade. Então ela ganha o dinheiro pra produzir um filme, tipo, dela mesmo, tá ligado? Agora ela nem tá aparecendo. Então, a gente meio que pegou um dinheiro que iria para outra pessoa, para outro estúdio, para alavancar outra empresa, para abrir a nossa própria. Então, desde o momento que ela já abriu, ela bancava já os próprios custos fixos, que o The Nerds pagava de aluguel, já pagava todas as despesas do estúdio. E como a gente fez com muito carinho e muita qualidade pra gente fazer pro nosso, tipo, pro meu canal, pro canal dele, pro nosso podcast, as pessoas, os criadores de conteúdo que estavam à nossa volta, perceberam isso, essa qualidade. Então, sem a gente divulgar, cara, eles já viram a gente gravando com essa qualidade, já se interessaram em alugar o estúdio, né? Sem a gente ter que investir em marketing, né? Porque uma coisa interessante também é que você precisa pegar uma verba para investir para divulgar a sua empresa. Porque não adianta você ter uma empresa linda e maravilhosa e as pessoas não saberem que ela existe, né? É verdade. Então a gente gasta todo mês hoje, né, um dinheiro para divulgar o estúdio no Google, para divulgar no Instagram, tem anúncios, para poder captar clientes. Mas como o Caio falou, só da gente divulgar nas nossas redes, nossos amigos que são criadores verem o estúdio também, a gente já conseguiu alguns clientes logo de cara. Então no primeiro mês o estúdio até deu lucro já. Sim. Né? Isso foi interessante. E aí a gente começou a pegar a grana do estúdio e reinvestir no próprio estúdio, para ir melhorando os equipamentos, comprando mais equipamentos, comprando equipamentos à reserva, aumentando o caixa dele, para mais longo prazo, né? A gente trouxe o João para trabalhar com a gente, no início não tinha, né? Então já ele foi crescendo nisso também. E outra coisa que a gente fez para facilitar esse processo foi reduzir o máximo de custos possíveis na hora de abrir. Que eu falei pra vocês que o orçamento inicial foi de 180 mil, né? Isso. Como é que a gente tirou 80 mil desse orçamento? É verdade. A gente, cara, passou madrugadas buscando os equipamentos mais baratos possíveis, né? Tipo assim, os melhores equipamentos com os menores preços, pesquisando muito, igual o Julius faz, né? E outra, a gente olhou muitas salas. A gente tava com uma média de aluguel, assim, um pouco cara aqui pra São Paulo. E tamanhos de sala também. A gente queria um tamanho interessante pra caber toda a estrutura que a gente quer colocar. E aí, só que tava muito caro as salas. Então a gente começou a pesquisar muito. Foi um processo, assim, trabalhoso de visitar as salas, analisar os tamanhos, medir cada lugar que a gente ia querer ali. E depois foi o lance de achamos a sala. Só que a sala é uma sala de dentista.
Como é que a gente muda isso? Era um consultório tinha 3 salas de dentista divididas aqui, né? E a gente queria deixar o estúdio tudo aberto. Só que, se a gente fosse pagar pros caras fazerem a reforma do estúdio, que, assim, era algo difícil, mas nem tanto. A gente era pobre, a gente montava cenário, a gente pintou na sua própria casa. Cara, eu construí meu primeiro estúdio em cima da casa do meu pai, depois foi o primeiro dinheiro, né? Eu não pagava R$100 pro ajudante, eu subia a areia, eu subi 8 metros de areia, Você era o ajudante, né? Subi nas costas, exatamente. Subi tudo lá, então, eu não ia conseguir pintar o estúdio. Então, pra poder reduzir custos de tudo, cara, de mão de obra, de equipamentos, custos fixos, como o Caio falou, achar o aluguel mais custo-benefício, assim. Só que é importante a gente falar disso antes de entrar nos próximos pontos. A gente não é mão de vaca, não é pão duro, não. Qual que é a parada? Tu tem que fazer uma relação de custo-benefício. Custo-benefício. Por exemplo, tempo é dinheiro. Então, no tempo que eu vou pintar aqui, eu podia gravar mais vídeos, eu poderia me relaxar pra fazer mais coisas? Poderia. Se você acha que você vai economizar mais do que fazendo ali as coisas, é melhor contratar alguém, né? É verdade. Se for um negócio que, você vai economizar R$1, R$2, né? Aí vale a pena ver se pagar pra pessoa, que nem hoje em dia eu pago editores pra editar os vídeos do canal. Sim. Porque vale mais a pena eu pagar ele e pegar o tempo que eu estaria editando e gravar mais vídeos. Exato. Vou começar um outro canal, igual eu comecei aqui, fazer o estúdio, Exato. Né? Então é isso que você falou, é importante também. Mas também teve a paixão, que, poxa, foi o meu primeiro negócio físico, cara. Né? Então, a maioria das coisas na internet, digital. Então, eu quis participar muito desse processo também. E o Luiz falava, não, a gente pinta, a gente vai lá, compra as coisas que precisar. Então, foi legal participar desse projeto. Eu não me arrependo, não, cara. Foi bem legal. É bom porque a gente aprendeu muito também, né? Mas fala da idade, que a gente a gente é jovem. Então, eu na minha vida hoje em dia, eu busco muito ter experiências novas pra aumentar meu repertório, né? Que nem esse canal aqui agora é uma experiência nova, de eu sair da zona de conforto que é fazer conteúdo de cultura pop, que é o que eu faço há 8 anos já fiz no The Nerds, no meu canal, no canal da Warner, e produzir algo novo, falando de empreendedorismo, de outras coisas que eu amo. Então a gente busca muito essa coisa de se desafiar e montar o estúdio assim. É um desafio, porque a gente pegou uma grana que acho que a gente nunca gastou em nenhuma outra empresa. A gente nunca pegou R$100 mil pra abrir uma empresa, né? Sim. O canal começou do zero ali. Então, foi um grande desafio você colocar esse dinheiro, você começar a fazer rodar, aí ver as coisas que dão errado, trazer os clientes e viver essa experiência. Porque eu fiz faculdade de marketing, mas eu vivi muito isso só na teoria. Eu estudei isso ao longo de vários anos, li vários livros, pensei muito sobre, mas era tudo teórico. Eu nunca tinha, pegado a minha grana e colocado no negócio, entendeu? E tipo assim, pegado as coisas que eu aprendi e colocar na prática pra ver se traz mesmo. Tipo, se eu fizer assim, vai trazer cliente mesmo? A pessoa vai vir? Será que vai? Se eu criar uma marca boa, se eu pensei na minha cabeça um diferencial pro estúdio, que são os equipamentos bons, que são isso aqui e tudo mais. Será que realmente vai convencer as pessoas? Então a gente não sabia, né? E é legal que o mercado, ele tava muito pra esse lado de criação de conteúdo, de podcast, que é um conteúdo mais real, mais ao vivo ali, né? Então, a gente realmente aproveitou várias situações. A nossa vivência na internet, né? Esse lado do marketing, publicidade do Luiz, a gente foi organizando tudo, pegou a grana, foi fazendo. Uma coisa que eu gostava muito de pensar também é, tipo assim, toda vez que eu vou iniciar outros projetos que eu tenho também, eu penso nas possibilidades de falha. Sim. Eu não miro nelas, você não pode mirar nelas. Só que no seu planejamento, até uma frase clichê, né? Que se deu errado é porque você planejou dar errado, né? Então, a gente planejou já dar certo, só que a gente percebeu, tipo, cara, o que pode vir a dar errado? Vamos resolver isso antes de dar errado? Pra quando acontecer a situação, não ter problema nenhum. Não, eu fiz um vídeo sobre isso no canal, que tipo assim, aí, ó. as pessoas, tem muita gente que é só otimista, né? A pessoa fala, eu vou fazer, vai dar certo. Só que ela não analisa que existem cenários que podem dar errado. Tipo, a gente pode... Nossa ideia de trazer cliente pode não dar certo, o diferencial pode não funcionar. E aí, como é que a gente vai manter o estúdio? Um plano de contingência era o próprio The Nerds, porque a gente não ia deixar de alugar nosso próprio estúdio. É verdade. Então, os custos fixos estavam pagos já, entendeu? Equipamentos podem quebrar, para isso a gente tem um caixa que pode ser para repor dinheiro. Então, a gente sempre pensa em vários cenários. Tem o cenário pessimista, que não vem cliente nenhum, o que a gente faz? A gente tem um cenário realista, que vem alguns clientes, né? Que não são tantos, mas preenche a agenda assim. Tem o cenário otimista, que a agenda tá lotada. A gente tem capacidade de atender esses clientes bem, todos? É uma coisa que tem que ser levada em consideração também. Tipo, vem mais clientes do que a gente esperava. Pode ser que dê ruim também. Então, tudo pode ter problemas. É uma coisa que
todo empreendedor tem que ter em mente isso também. Cara, e assim, eu espero que esse vídeo que a gente tá fazendo aqui sirva de exemplo para as pessoas também entenderem um pouco mais esse processo. Se você tiver qualquer dúvida, mais pra frente a gente pode vir aqui gravar outros vídeos, como empreender na internet, por exemplo, que o Caio tem um outro projeto que ele tá trazendo alunos agora para ensinar técnicas de YouTube também. Então dá pra gente passar muito conteúdo, cara. A nossa ideia aqui é sair um pouquinho do conteúdo nerd e ensinar as pessoas a como a gente melhorou a nossa vida, porque o conteúdo nerd foi o meio pelo qual a gente fez isso. Sim. Mas teve todo um plano por trás, coisas que a gente tá fazendo, que eu também acho que é legal mostrar, cara, porque tem tanta gente picareta na internet hoje em dia, que faz falsa promessa, como você vai ficar rico, fique rico com tigrinho, essas porcaria aí. E, pô, cara, eu tava me sentindo meio mal, assim, de, pô, ter estudado, ter o conhecimento que tá fazendo e, sei lá, não passar isso pras pessoas, sabe? O legal é que, tipo, se vocês querem aprender a ganhar dinheiro com a internet, cara, fazer, tipo, o Luiz, ele veio da internet, cara. Tudo que ele tá construindo aqui físico também veio da internet. Então, e ele tá ensinando isso pra vocês aqui nesse canal. Então, se vocês quiserem aprender mais, esse passo a passo, você sabe que o Luiz é uma pessoa honesta, que ele não vai ficar inventando essas mentiras de coach pra você, coisas malucas de ganhar dinheiro. Eu sou aqui o anti-coach, o anti-coach. Já tem até nos comentários lá que eu fiz o vídeo pra pessoa não ser otimista. Pô, esse aqui é o anti-coaching. É isso aí. Então, e aí, qual que é a parada? Comenta aqui, vocês querem que a gente volta pra falar de criação de conteúdo na internet, que foi o que levou o Luiz a chegar até onde ele tá agora? Cara, o Luiz, ele tem uma estrada aí que ele pode te ensinar muita coisa. Então, né, se quiser que eu volte aqui pra falar também de criação de conteúdo, comenta aí, cara. Deixa a gente ouvir o que vocês querem, o feedback do que vocês querem. E pô, galera, valeu todo mundo que assistiu até aqui. Eu vou deixar aqui um vídeo falando como eu juntei meus primeiros 100 mil como criador de conteúdo, tá? O vídeo tá bem legal. Valeu, Caio. Fechou. E depois a gente grava mais vídeo aí. Tamo junto. Valeu.